pessoal, eu sou Natália Valadares e a gente vai bater mais um papo aqui no estúdio da Scania na Fenatran. Nessa nossa roda de conversa, a gente vai falar de tecnologia, de conectividade, de inteligência artificial, inovações no transporte e muito, muito mais. E para estar aqui comigo, para a gente bater esse papo, acabei de descobrir, inclusive, aqui, que eles são mais que conhecidos aqui entre eles, tem uma super interação já, que são Luiz Guilherme Ferreira, engenheiro de produto sênior e especialista em conectividade da Scania, no Brasil, e a Jéssica Campos, que é Head de Digital da Lotus Group Latinoamérica, e estão aqui comigo para a gente falar um pouco de futuro. E antes da gente começar, eu queria abrir essa conversa aqui com vocês, Jéssica e Luiz, primeiro agradecendo de novo a presença de vocês. Queria que vocês contassem também um pouco como que está sendo essa Fenatran para vocês. Tragam aqui a experiência, as percepções. A gente está chegando aqui no nosso último dia, né, de evento. E aí eu vou dar prioridade aqui para a Jéssica, que é nossa convidada, Luiz, para ela falar como é que tá. Jéssica, bem-vinda, tá? Muito obrigada, Natália. Eu agradeço o convite. Luiz, é um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse último dia de feira. Bom, eu sou a Jéssica, né, como comentado. Eu estou na Lotus já fazem 5 para 6 anos, então entrei como estagiária e fui traçando aí minha trajetória até Head de Digital. E, bom, eu diria que o meu sentimento, assim, pós essa semana é muita animação, vendo todas essas novidades que as empresas estão apresentando, empresas parceiras, animação com o que vem pela frente, com as novidades de tecnologia e, enfim, sustentabilidade, como implementar isso daqui para frente. Muita coisa boa para já colocar em prática e para planejar também para o próximo ano, né, Jéssica? Exatamente. Muito bom. E você, Luiz, mais uma vez bem-vindo. Conta aí como é que tá sua percepção nesse finalzinho aí de Fenatran. Claro, obrigado, Natália. Eu gostaria de começar primeiramente agradecendo a Jéssica por ter aceitado o nosso convite. Realmente é uma honra ter você aqui conosco hoje. Comentando um pouquinho sobre essa trajetória, já que você fez a introdução. Tive a oportunidade de trabalhar por alguns anos ao lado da Jéssica no departamento digital da Lotus. Também entrei lá como estagiário, então aprendemos muito juntos, estruturamos essa área de tecnologia e inovação dentro da empresa. E agora, do lado de cada mesa, passei a ser fornecedor da Lotus aqui na Scania. Então, trouxe uma visão muito boa das dores, das dificuldades que a gente tinha lá como cliente para o time de conectividade, de serviços digitais aqui da Scania. E agora, voltando à sua pergunta a respeito da feira, Nath, se for para descrever em uma palavra, eu diria que é satisfação, o meu sentimento hoje. Realmente foi muito satisfatório ver tudo isso aqui acontecendo, desculpe, foram meses de preparação e agora todo esse projeto, todo esse grande entregável sendo realizado, sendo cumprido, milhares de pessoas passando pelo nosso stand, levando a nossa mensagem, enaltecendo a nossa marca. Realmente me sinto muito realizado e satisfeito de estar aqui hoje. Muito bom ouvir esse sentimento de vocês, de como é chegar ao final da Fenatran. Aliás, quantas Fenatrans vocês já tinham vindo? Já essa foi a primeira? Essa é a minha segunda, Nath. Essa é a sua primeira segunda? Como cliente e agora aqui do lado da Scania. Minha segunda também. Segunda também? Então é a minha primeira. E aí eu queria que vocês contassem um pouco mais agora, acho que a gente começando a perguntar aqui para o Luiz, né, para a gente falar um pouco sobre expectativa de futuro, para a gente aprofundar um pouco mais o nosso papo. Eu queria que você falasse um pouco, Luiz, sobre as prioridades da Scania para até 2026, né? Para quem está assistindo a gente, talvez não conheça tão a fundo a Fenatran, é uma feira que já alcança, né, muita gente, milhares de pessoas, tanto aqui quanto pelas redes sociais, né, de quem está participando. Mas pode ser que alguém ainda não conheça. Acho que é legal a gente trazer essa visão de prioridade daqui até 2026, porque a feira só acontece de novo, gente, em 2026, né? Ela acontece a cada 2 anos. Traz aí pra gente essa visão desse campo. Então, Nath, calma aí que até 26 tem bastante coisa por vir ainda, mas falando sobre as prioridades, claro, eu diria que nós temos 2 principais frentes. Então, a primeira delas, claro, sustentabilidade. Acho que essa mensagem ficou bem clara aqui na feira, seja através dos nossos veículos alternativos, ou melhor, veículos movidos a combustíveis alternativos. Sim. E a todas as soluções de serviços que apoiam ali a eficiência desses veículos. E a segunda prioridade seria, então, a satisfação dos nossos clientes, claro. Então,
seja através de produtos com mais alto desempenho, mais alta performance, serviços para habilitar ainda mais potencial de economia e performance, e claro, segurança. Então a gente tem também muita solução, muito serviço para apoiar a segurança das operações dos nossos clientes. Muito bom. E realmente quem está aqui pessoalmente consegue conferir isso até na própria estrutura, né? Onde a gente está, do stand, além de todos os produtos, né, da Scania que estão aqui, todo o pensamento mesmo, né, de sustentabilidade que está em tudo que a empresa tem feito. E aí, Jéssica, eu queria trazer você aqui para a conversa, para você contar para a gente como que essas prioridades da Scania, né, se conectam ao que vocês também na Lotus têm pensado aí para o futuro. Ah, perfeito. Bom, eu vejo que essas prioridades da Scania estão totalmente alinhadas com os caminhos que as transportadoras vão ter que se preocupar cada vez mais, então muito relacionado à eficiência e sustentabilidade. E isso está totalmente conectado com a missão da Lotus. A nossa missão é criar o maior ecossistema de logística verde do mundo. Então é bem ambicioso. E se a gente... É um bom desafio, né? É um bom desafio. E quando a gente pensa num cenário Latam, a gente acredita muito, assim, para além do elétrico, né, mas no potencial dos biocombustíveis, do biometano, e enfim, hoje a gente já tem algumas unidades Scania e como que a gente fomenta esse ecossistema, né? Então, como o equipamento se conecta com o fornecimento da energia alternativa, com as grandes parcerias ali de, por exemplo, biometano oriundo de um subproduto da cana-de-açúcar, né? Que, enfim, é uma das principais origens aqui no Brasil. Então, como que a gente conecta todos esses pedaços do ecossistema para garantir aí um transporte sustentável para o cliente. Muito bom. Eu aproveito esse comentário da Jéssica para reforçar também para aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer o stand da Scania aqui na Fenatran e para os que não tiveram também. Para vir em 2026, né, Luiz? Por favor, que venham. Mas comentando um pouquinho do que nós trouxemos aqui de novidade, então tivemos o lançamento do primeiro veículo elétrico da Scania aqui no Brasil, mas além disso, com igual relevância, eu posso dizer, ao lado dele estavam também nosso veículo a gás ou biometano e também o nosso veículo movido a biodiesel. Isso reforça exatamente o comentário da Jéssica na linha de que o elétrico não é a única alternativa sustentável no nosso mercado. A gente tem outras fontes de combustíveis e cada uma delas pode ser aplicável para as diferentes demandas, diferentes necessidades de cada um dos nossos clientes. Então a Scania tem soluções realmente adaptáveis para cada uma dessas necessidades. E aí eu queria que a gente contasse um pouco mais também, vou te pedir para trazer para a mesa, Luiz, sobre a questão da conectividade nas funcionalidades dos caminhões, né? Você falou um pouco agora sobre essa questão da matriz, né, de combustíveis, né, de como isso também vai impactar, aliás, a gente falou aqui, como isso vai impactar em sustentabilidade, porque tivemos alguns papos sobre sustentabilidade, o pessoal que está assistindo a gente acessem aí a playlist dos outros conteúdos de Fenatran que vocês vão conferir isso. E eu queria que você trouxesse para a gente essa visão também de como essas funcionalidades estão ali no dia a dia, né, de quem está dirigindo esses caminhões e quem está gerenciando esses caminhões também, né, porque tem esses dois lados, facilita para o motorista e facilita para quem está na gestão. Claro, sem dúvida. Eu acho que eu responderia fazendo um gancho àquelas prioridades que eu citei na pergunta anterior. Então, começar falando sobre sustentabilidade também a respeito dos veículos movidos a combustíveis alternativos. Então, acho que uma das grandes novidades que nós temos aí para o futuro próximo é justamente a adaptação, a disponibilização de cada vez mais serviços digitais também aptos a atender as demandas desses veículos para qualquer que seja a sua fonte de combustível. Então, nós já temos disponíveis aí no mercado, no nosso portfólio, uma série de funcionalidades voltadas para a gestão do veículo elétrico, mesmo do veículo a gás. Dessa forma, a gente pode ajudar nossos clientes a otimizarem, seja no planejamento da sua rota, uma viagem mais eficiente, conciliando, seja a capacidade do seu combustível, de qualquer que seja a sua fonte, como também as diferentes fontes, os diferentes pontos de recarga ou de reabastecimento ao longo do seu trajeto, para que possam assim programar suas viagens da melhor forma possível. Esse é um exemplo, claro, mas tem muitas outras coisas associadas que também podem ajudar a apoiar esse tipo de operação. Além disso, Nath, indo agora um pouco mais para o lado da eficiência no transporte, nós temos hoje uma série de ferramentas ligadas ali à otimização da condução
Eu acho que foi comentado aqui já numa das entrevistas anteriores a respeito do nosso grande lançamento. É sempre bom falar isso novamente, porque a gente sabe que muita gente que está acompanhando a gente não tem essa visão completa, né? Então traz de novo para a mesa. Ótimo. Então, a respeito dessas ferramentas para potencializar a boa prática, a boa forma de condução na direção, no volante, pelos diferentes motoristas que nós temos hoje. Então, vale ressaltar que nós temos mais de 90 mil veículos conectados somente aqui no Brasil, isso falando só realmente do nosso mercado, fora o restante do mundo. E esses veículos estão o tempo todo gerando dados, minuto a minuto, realmente alimentando as bases da Scania. E esses dados, claro, valem ouro. Eles realmente são utilizados para gerar padrões, identificar boas práticas e setar benchmarks para serem atingidos. Esses benchmarks vão ser utilizados, então, nas diferentes ferramentas, dentre elas a plataforma de avaliação de motoristas, para ranquear, ou melhor, para avaliar a forma como eles conduzem com base em algumas principais variáveis ali no seu estilo de condução e assim identificar os motoristas que estão mais capacitados e, claro, aqueles que precisam de alguma ajuda, de algum empurrãozinho para melhorar o seu estilo de condução. Essa ferramenta já está hoje muito bem consolidada no mercado. Então, nós temos aí uma série de clientes utilizando a avaliação de motoristas, inclusive para aplicar sistemas de remuneração variável, o famoso bônus no fim do mês ali para os seus motoristas. De acordo com a performance, exato, né? de acordo com a sua performance e o quanto de economia esse motorista está gerando para a operação. Inclusive, acho que a Lotus é um desses cases, né, Jéssica? A Jéssica está ali concordando contundentemente. Acho que a Jéssica tem algo a comentar a respeito também? Não, com certeza. Essa parte, enfim, as ferramentas que a Scania provê para apoiar a gestão, né? A gente sempre fala aquelas máximas, o que não se mede não se gerencia, enfim. E a tecnologia, ela não é a bala de prata, né? Se ela não tiver atrelada à gestão em si, não adianta. Então, eu acho que a Scania ela consegue trazer um bom pacote ali de ferramentas, que no final, né, é isso, é sobre trazer boas ferramentas para o gestor e para o motorista, para eles, tanto ele poder se avaliar, quanto, enfim, a operação poder avaliar as oportunidades de melhoria, atacar elas de forma assertiva. E isso se reflete em segurança, que é fundamental, e no bolso, né, que é o que todo mundo quer. Exatamente, redução de custos, né? Perfeito. Então, obrigado, Jéssica. Justamente, então, seguindo o ponto aqui, a avaliação de motoristas, como eu dizia, é uma ferramenta já bem consolidada, conforme a gente vê aqui o case de sucesso da Lotus, mas a Scania não parou por aí. Então, vendo essa oportunidade, a quantidade de clientes e motoristas interessados no uso dessa ferramenta, qual seria o próximo passo? O que mais essas pessoas estão precisando? Então, a gente já é capaz de informar para eles o que eles precisam melhorar no seu estilo de condução. Mas agora, como melhorar? Então, a Scania também oferece hoje uma série de treinamentos, programas de capacitação para motoristas através da nossa rede de concessionários. Nós temos os nossos Master Drivers que podem ser disponibilizados para o cliente para passar um período ali. São multiplicadores dessas boas práticas, né? Esses Master Drivers, para quem está assistindo a gente e não sabe, traz aí para a mesa o que é um Master Driver, Luiz. Então, o Master Driver seria o profissional que está no nosso concessionário e seria realmente o Master, o profissional na direção. Esse profissional pode ser contratado, então, pelos nossos clientes para passar um período ali dentro da operação do cliente, realmente acompanhando, estando dedicado à sua operação. Esse profissional vai fazer viagens acompanhando os motoristas do nosso cliente, ele vai utilizar também essas ferramentas como a avaliação de motoristas que eu havia citado para identificar os pontos de melhora, as oportunidades, aquilo que ele realmente precisaria focar nesses treinamentos. Então, dessa forma, a gente garante que um cliente que está recém-adquirindo um veículo Scania ou que está recém-contratando motoristas que precisam conhecer o nosso equipamento, vão ter acesso a esse tipo de informação. Mas não para por aí, Nath. A grande novidade que eu posso dizer aqui agora é que, para ir um pouquinho além, então, não depender apenas desse tipo de treinamento, claro que é super relevante o contato em pessoa, fazer uma viagem ao lado de um profissional, mas para ir um pouquinho além, então a Scania agora quis democratizar ainda mais esse acesso à informação e dar liberdade para os nossos
diferentes motoristas. Hoje podemos dizer que temos aí mais de 180 mil motoristas utilizando os nossos sistemas. Essa é uma estimativa que temos hoje aqui no mercado brasileiro. Esses motoristas vão ter acesso a toda a informação necessária para otimizarem suas notas de condução através do ProDriver. E aí, foi mencionado aqui na entrevista anterior já, mas para quem ainda não conhece, o ProDriver está sendo lançado como uma exclusividade aqui na Fenatran, primeiro anúncio oficial aqui no Brasil. Então, é uma plataforma que vai permitir aos nossos motoristas entender, com base naqueles critérios que precisam ser melhorados em sua nota do sistema de avaliação de motoristas, uma dica personalizada, então toda uma trilha de conhecimento sendo gerada de forma totalmente personalizada para cada um desses motoristas. Né? Para o desenvolvimento desse motorista. Inclusive, a gente tem um papo sobre isso que foi gravado ontem, né? Sobre o lançamento do ProDriver. Quem quiser acessar, fica super à vontade para procurar essa informação no YouTube da Scania, porque está um papo super bacana e completo sobre todas essas funcionalidades e como elas foram já pensadas, né, pela Scania globalmente, né, em como desenvolver bem um motorista. E aí, eu queria trazer agora um complemento a esse papo que a gente está trazendo sobre, né, conectividade, sobre visão de futuro, um assunto do momento que a gente sabe, inteligência artificial. E aí eu queria que a gente falasse um pouco, tanto da sua visão, Jéssica, né, como cliente, como que vocês estão utilizando a inteligência artificial e como que vocês têm trabalhado isso também para engajar os colaboradores para entenderem, né, como que isso está impactando a operação de vocês, quanto também, Luiz, trazer essa visão de como a Scania tem trabalhado a inteligência artificial. Então, vou começar aqui pela Jéssica falando sobre esse assunto e aí a gente volta para falar de Scania. Perfeito. Esse é o assunto quente do momento, né? Embora a inteligência artificial por si não seja, assim, uma novidade, no sentido ela tá com a gente já faz muito tempo. Mas aí com esse boom da generativa, né, que a gente chama, então mais conhecida aí pelo pessoal, o ChatGPT, enfim, aí deu uma ressignificada, uma chacoalhada aí em todo mundo. Exatamente. Aquele medo ela de, já meu Deus, super no nosso dia a dia. Sim, né? Tema quente agora, né? Como implementar, todo mundo correndo atrás. Então, assim, acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre essa evolução, né? Então, antes, eu diria que as empresas, era tudo muito focado em uma análise descritiva, assim, do que aconteceu. Então, onde está o meu problema? Qual que é a causa raiz, né? O que ocasionou isso? E aí, com as inteligências artificiais mais matemáticas, aquelas mais antigas, né? Então, aprendizagem de máquina, a gente consegue dar um passinho além e predizer o que pode acontecer. Então, com bases nesses cenários, nesses modelos, se acontecer tal coisa, se chover muito ali, como que isso vai impactar a minha produção no outro dia? Então, como que eu modelo os cenários e aí eu me preparo para atuar a partir deles. E aí, da preditiva, a gente foi para uma prescrição. Então, o que eu devo fazer? E aí a gente tem modelos de gêmeo digital, então justo para apoiar ali no planejamento da cadeia de ponta a ponta. Então, como que, enfim, a gente brinca com esses eventos, essas variáveis e tem essa orientação do que fazer. Eu acho que esse novo boom da generativa, ele traz uma nova camada que é de aproximar muito a área de negócio dessa matemática mais tradicional. Sim. Apoiando o como executar, como copilotos mesmo. Então, agentes que estão ali e que você pode conversar na sua linguagem natural e interagir, ele entende aquilo, traduz lá para o binário do computador e traz informações ali na hora. Então, eu acho que a gente ainda tem muito a fazer na tradicional, então ali vai no nosso contexto do transporte, então como eu melhoro as minhas previsões de manutenção, de ocorrência, de durabilidade dos equipamentos, como que eu atuo em cima de desvios de forma proativa, né? Então, o foco da Lotus, a gente tem muita atuação nesse sentido. E nessa generativa, assim, como todo mundo, então a gente está ali fazendo os nossos primeiros pilotos, muito como um agente mesmo para apoiar o nosso áreas operador. Diversas também. Áreas diversas, desde áreas de vendas. Então, eu estou avaliando a malha logística de um cliente e eu quero redesenhar ela para biocombustíveis ou para elétricos. E aí, como que, independente do formato da ingestão desses dados, tem gente que manda planilha, tem gente que manda uma tabela de PowerPoint, uns negócios desestruturados, a gente transforma aquilo numa malha, já otimiza, vê o potencial
e torna e facilita a vida dos nossos colaboradores para que eles estejam atuando, usando mais, trabalhando em coisas de mais valor agregado, digamos assim. Exatamente, gastar neurônio com aquilo que realmente, né, depende da gente, e utilizar a inteligência artificial para fazer aquilo que a gente pode deixar que ela faça, né? E mesmo assim ainda com todo o cuidado, né, no dia a dia, porque a gente sabe que existe tanto numa questão de confidencialidade, né, ainda muitas discussões nesse sentido, então é sempre bom ter essa atenção. E também pelo olhar final humano ainda ser importante para revisão e garantia, por exemplo, de que o uso daqueles dados que você está colocando ali estão vindo da maneira correta numa devolução de um pedido para a inteligência artificial, né? Mas aí esse já rende um outro papo, de uma outra conversa. A gente poderia fazer um papo só sobre inteligência artificial no setor de transportes e um outro só sobre inteligência artificial no geral. E aí, para a gente voltar aqui para a nossa pauta, a gente fala agora um pouco sobre como é que está a inteligência artificial na Scania, né, Luiz? Conta um pouco para a gente isso. Claro, acho que foi muito bem pontuado aqui pela Jéssica, realmente tem muita coisa vindo. A inteligência artificial é uma onda que está realmente passando aí pelo seu pico, para não dizer que vai crescer ainda mais. E claro que a Scania não ia ficar de fora dessa. Então tem muita coisa por vir de fato. Nem tudo eu posso abrir aqui para vocês. A gente tem de fato soluções em desenvolvimento, mas não dá para negar que a inteligência artificial já estava presente, já vinha sendo empregada, assim como a Jéssica colocou, Sim. antes desse tema ganhar esse boom aqui após o sucesso das LLMs. Então, seja a nossa solução de avaliação de motoristas, agora o ProDriver, seja os nossos algoritmos de manutenção flexível, tudo isso já de uma forma ou de outra empregava alguma espécie de inteligência ou machine learning para que pudesse trazer insights, para que pudesse ajudar a operação do nosso cliente. Pensando um pouquinho aqui também no universo de serviços da Scania Brasil. Então, acho que tem algo que seria bacana comentar na linha do que a Jéssica trouxe, seria nosso sistema, nossa solução Control Tower. Para quem não conhece a nossa Control Tower de serviços, é mais um item do nosso portfólio, faz parte das soluções do Scania Pro. Então, todos os nossos clientes cobertos pela Scania Pro estão sendo monitorados pela Control Tower. Essa é a forma que a gente tem de garantir ainda mais disponibilidade para as operações dos nossos clientes. Para resumir aqui, nós estamos o tempo todo acompanhando as nossas concessionárias, garantindo o nível de serviço, garantindo que o seu veículo vai ser operado, a manutenção do seu veículo vai ser realizada no intervalo esperado, para que você não sofra, não tenha que aguardar com o veículo parado por mais tempo. E essa Control Tower, então, está atuando de duas formas hoje. A primeira seria uma forma reativa, então, para aqueles veículos que já estão com uma manutenção programada, que já tiveram, de uma forma ou de outra, que realizar um serviço, a gente consegue, então, monitorar, como eu comentei, o tempo de execução desse serviço, mas também de forma proativa. Então, a partir dos alertas de falha detectados pelos nossos veículos, como comentei, esses veículos hoje são inteligentes, estão conectados, gerando alertas o tempo todo. Então, a gente consegue também trazê-los para a oficina antes que esse problema se agrave, se torne mais crítico. Então, isso é o que a gente tem hoje. A Control Tower agindo de forma reativa e proativa. Mas, agora, como bem dito pela Jéssica, a inteligência artificial está sendo um habilitador também para soluções preditivas. Então, considerando aí nossos algoritmos, nosso Big Data, toda essa malha de veículos conectados, o que a gente consegue aproveitar do tanto de informação disponível, como trazer insights, antecipar potenciais desvios na operação do nosso cliente. Então, isso é o que a gente vem olhando e vem esperando para o futuro aqui das operações de serviços do Brasil, da Scania Brasil. Cada vez mais aproveitar toda essa base de dados para gerar novas soluções, né? Aperfeiçoar as que já existem e criar novas soluções. Porque a Scania é realmente sinônimo aí de tecnologia, né? Tecnologia de ponta tanto para o motorista que está conduzindo o veículo, quanto também para os gestores que estão trabalhando ali na liderança das transportadoras. E essa expertise vai ser super importante para, enfim, permitir esses futuros desenvolvimentos, porque esse momento que a gente está vivendo, né, ele gera muita ansiedade nas empresas, nos decisores, nos gestores, nos funcionários, desde como isso vai impactar o meu trabalho, como eu não fico para trás.
e tudo passa por uma boa fundação de dados. Então, se a informação que a gente tem não é de qualidade, né, o output também não vai ser. Não vai ser, exatamente. E eu vejo que a Scania está numa posição muito boa para isso, por toda essa hereditariedade, digamos assim, com tecnologia, e com fornecer essas informações de qualidade para os clientes. Falando desse universo dos dados, realmente a Scania foi uma pioneira dentre as grandes OEMs em passar a capturar, passar a armazenar dados sobre a operação desses veículos. Tá. Claro, aqueles veículos em que nós tenhamos consentimento dos clientes, por isso nós falamos aqui cerca dos sempre 90 são, mil veículos exatamente, que estão sempre na dá nossa que fique frota claro circulante, isso, né? Para que quem estão conectados mediante a autorização desses clientes, de fato, alimentam os sistemas para que se tornem cada vez mais inteligentes e assim proporcionem insights cada vez mais valiosos. Seja nas ferramentas, como eu comentei, para avaliação de motoristas, seja para a otimização dos intervalos de paradas num plano de manutenção, dentre uma série de outras possíveis aplicações. Exatamente. Fique bem claro para todo mundo que está assistindo a gente acessa as informações que são realmente, né, a Scania acessa, que são liberadas aí por quem utiliza os veículos. Gente, queria agradecer esse papo, queria agradecer Jéssica e agradecer Luiz por estarem aqui comigo para a gente bater esse papo sobre inteligência artificial, tecnologia, futuro, toda a evolução que a gente tem aí pela frente, né, já sendo muito bem encaminhada pelos cuidados com tecnologia e pelos projetos de tecnologia que a Scania tem globalmente e que se concretizam aqui no Brasil, estão aí na ponta sendo usados pelos clientes. Então é isso, obrigada pelo papo. E agradeço a você que está aí assistindo com a gente durante toda essa semana de Fenatran. Então a feira termina hoje, mas ainda tem mais conteúdo para vocês por aqui. E acessem todas as notícias, tanto da Fenatran quanto da Scania em geral, que estão aí nas mídias sociais da marca e na Jornada Scania. Até breve, a gente se vê aqui no futuro e na Fenatran também. Obrigada, gente.